Olá, aventureiros! Sejam muito bem-vindos a essa grande aventura no mundo dos personalizados. Hoje eu vou ensinar vocês a como fazer cartão veterinário aqui pelo Canva. Primeiramente, a gente vai fazer a capa. Para fazer a nossa capa, certo? Eu vou abrir um arquivo do Canva aqui, ó, em criar um novo design e escolher o tamanho A4. Seria esse formato aqui, ó. A4, 29,7 centímetros por 21 centímetros, que ficaria no formato de paisagem, que é esse formato aqui. Aí aqui eu vou adicionar os elementos de minha preferência e aí vai ficar os elementos da sua preferência. Mais uma dica para esta capa em específico seria que antes de você iniciar o seu trabalhinho, você fosse aqui em elementos, linhas e formas e pegasse uma linha dessa daqui, ó. Deixa ela no tamanho 0,6 ou 0,5. Não sei se vocês estão vendo aqui no Lzinho, ó, L 0,8 e A 6,3. O L vai ter que ficar 0,5 ou 0,6. Eu vou deixar aqui em 0,6. Tentem trazer para o meio da folha. Como é que vai saber que é o meio da folha? Quando você trouxer e fazer essa linhazinha rosa no meio do desenho, ó. Como vocês podem ver, aparece uma linhazinha rosa meio avermelhada, um tomzinho diferente do amarelo que tá aí atrás, tá? Aqui eu vou mudar a cor, vou escolher uma corzinha diferente, colocar esse tomzinho de roxo. E agora eu vou adicionar os meus elementos. Vou fazer uma artezinha. A dica da capa seria essa, certo? Se atentem sempre para deixar esse 0,5 centímetros. Eu vou concluir aqui o meu design e volto daqui a pouquinho para a gente fazer o restante junto. De antemão, aqui na capa você pode usar elementos do próprio Canva, só digitar aqui na lupa de pesquisa os elementos que você quer, de fundo, de imagem, ou você pode fazer um upload aí nos seus arquivos do computador. Caso você já tenha arquivos baixados que você queira, você pode utilizar eles. Ou você pode ir lá no Google, digitar a imagem ou fundo que você quer. Vamos supor aqui, ó, fundo rosa. Digita aqui, vai nas imagens, copia o fundo que você quer e cola lá no arquivo. Já fica automático. Você pode fazer esse procedimento também, tá? Aqui realmente o design vai ficar muito a critério de vocês, do gosto de vocês. Caso vocês estejam fazendo para vender, vai ficar ao gosto do cliente. Aqui quem manda é vocês, então é só usar a imaginação. Prontinho, é assim que fica a nossa capa depois de feita, tá? Aqui foram alguns elementos que eu baixei no Google, certo? Que eu fiz no upload deles. Aqui é somente aquela linha que eu expliquei no início. Fiz aqui também esse traçado com esses elementos aqui, linhas e formas. E fiz também com linhas e formas, que seria esse daqui, ó. É só colocar o pontilhado aqui em cima. Essa cachorrinha foi baixada aqui em elementos também, certo? E o nome eu fiz o texto, certo? Digitei o texto na caixa de texto e criei dois nomes, um em cima do outro. E o primeiro, que ficaria embaixo, eu fiz um sombreado. A fonte que eu utilizei foi esse daqui, Vintage, se vocês quiserem utilizar mesmo. E esse lacinho também foi baixado em elementos. Agora eu vou salvar ela, baixar aqui. Pode ser salvo em PNG ou o formato que vocês quiserem, tá? E é só clicar em baixar. Aí agora a gente vai fazer o miolo do nosso cartão. Aqui eu já tenho um pré-pronto, certo? Mas eu vou ensinar vocês como é que eu fiz para chegar aqui. Da mesma forma que eu escolhi aqui em criar um design para a capa, eu vou escolher novamente criar um design, só que dessa vez, ao invés de ser o formato A4, eu vou colocar aqui o formato A5. Que seria esse documento aqui, ó, A5, 14,8 centímetros por 21 centímetros, que seria a metade da folha A4, certo? Que seria A4 é aquela folha comum de ofício ou sulfite, como vocês chamam aí na cidade de vocês. E ele vai ficar assim, como se fosse uma folha A4, só que quando você for fazer a impressão,
ele vai estar no formato assim. Essa daqui seria a nossa contracapa, certo? Que teria os dados pessoais do nosso animalzinho. Aqui eu escolhi um animalzinho, seria um cachorrinho, uma cadelinha, tá? Então, ela vai ficar mais ou menos assim. Os dados pessoais, que seria o nome, a raça, data de nascimento, sexo do cachorrinho, do animal, peso dele, nome do tutor ou tutores e aqui o contato dos tutores, tá? O endereço, eu coloquei a opção de castrado, mas vocês podem retirar ou acrescentar alguma informação aí no de vocês. E aqui, essa data seria a data de castramento do animalzinho, tá? Aí, aqui eu vou adicionar uns elementos para ficar melhor. Vou aqui em elementos e vou aqui em linhas e formas e adicionar esse formato aqui. Aqui eu vou colocar ele desse jeito, nesse tamanhozinho aqui. E vou adicionar aqui. Aqui a esse fundo eu também vou adicionar uma imagem, certo? Que vou aqui em Uploads. Vou escolher esse fundo aqui que eu já tinha. E vou adicionar aqui. Vou enviar para trás, já para ficar automático. Como vocês podem ver, o meu já tinha os formatozinhos. Caso o meu já tinha todos esses formatozinhos, eu apenas ensinei como é que fazia. É aqui em elementos, como eu informei, cria o formato, diminui aqui e arrasta para o lado do tamanho que você quiser. Todas as informaçõezinhas aqui eu vou deixar na descrição do vídeo. Inclusive, certo, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo o PDF desse arquivozinho aqui, tá? Aqui você também pode criar e colocar uma imagenzinha aqui em cima. Se você quiser, já pode colocar até uma fotinha do seu pet, que também vai ficar bem legal. Aí, essa página aqui seria a segunda página, que seria depois da contracapa. Ela vai ficar atrás dessa folha aqui. Não no verso, ela vai ser a folha posterior a essa daqui, tá? Essa daqui seria a primeira folha, que é a contracapa. Segunda folha, que a gente vai criar aqui esse nomezinho que eu coloquei, eu cheguei, que aqui você vai criar, colocar uma imagenzinha do seu pet, uma fotozinha de quando ele chegou na sua casa. Aqui, para eu achar esse formatozinho aqui, eu coloquei foto, digitei aqui em elementos, foto, e ele me deu várias opções aqui, ó. Como vocês podem ver, ele já tem várias opções aqui. Eu coloquei em elementos gráficos já para aparecer o jeitinho que eu queria. Vocês podem escolher o modelinho que vocês preferirem. Nesse daqui, algumas dessas fotos ele tem para mudar a cor. Você pode colocar a cor que você quiser. Pode deixar desse jeitinho mesmo, do jeito que preferir, certo? Aí eu criei esse formatozinho aqui. Aí aqui, nessa segunda folha, certo? Onde cheguei, eu também vou adicionar um fundo a ela, que seria esse daqui. Aí você pode escolher também o fundo que preferir. Vou enviar aqui para trás para ficar melhor. Essa daqui já seria a página... Essa também seria a segunda folha, só que o verso dessa daqui, certo? Da segunda folha. Vou adicionar também um elemento a ele, que eu vou colocar aqui o fundo. E ele vai ficando assim, ó, como vocês podem ver. Aí aqui seria a nossa tabela de vacinação, onde você vai colocar a tabelazinha já pronta. Eu tenho aqui uma já que eu baixei no Google. Calendário completo de vacinas para cães. E vou colocar ele aqui embaixo, que é a tabela para gatos. Aqui fica muito a critério. Se você não quiser colocar, você não precisa colocar. Eu acho que fica interessante colocar, porque você já tem noção de como é que vai ser mais ou menos. Observação, se você já quiser fazer isso, você já pode fazer isso de início, certo? Colocar esse fundo em todas as páginas antes de criar os textinhos. Eu não fiz logo, porque como eu queria criar aqui junto com vocês algumas coisas, então eu já dei início a algumas informações e não coloquei o fundo nelas, mas vocês já podem fazer isso de antemão para ser mais fácil. Aí aqui fica a parte das vacinas. Essa parte aqui seria a terceira folha, essas duas seria a terceira folha, seria frente e o verso da terceira folha, e aqui seria a quarta folha. As informações que a gente vai colocar aqui para as vacinas seria o nome da vacina, aí aqui seria veterinário, seria quem vai aplicar, a data da aplicação, e eu vou colocar aqui também reforço. Aí, nesse reforço seria a data que vai ser aplicado a próxima dose.
Vou colocar aqui, vou alinhando aos poucos. Vou aqui em elementos e nos elementos eu vou colocar linhas e formas e escolher aquele mesmo formato que a gente usou lá no início. Vou colocar aqui o nome embaixo. Vou criar outro aqui embaixo, outra caixinha para colocar a data. E vou criar mais uma terceira caixinha para colocar a data do reforço. E essa nossa última caixinha que eu vou criar aqui é onde a gente vai colocar a informação do veterinário. Aí aqui é só questão de alinhamento, do jeito que você quiser, você vai colocando aí no seu. Eu criei esse jeito porque para mim foi o melhor, que ficou mais organizado. Eu vou selecionar tudo. Aí aqui eu vou colocar todos eles, eu vou colocar branco. Vou agrupar todos esses elementos aqui, dar o Ctrl+C e Ctrl+V e vou copiar em toda a página. Ele vai ficar mais ou menos assim. Aí é só ir fazendo do jeito que preferir, certo? Indo dispondo os lugares a critério de vocês. Aí aqui eu vou adicionar, além dessa página, eu vou adicionar mais algumas páginas. Eu acho que eu vou deixar um total de 3, 4 folhas para vacinas, que seriam no total 8 páginas. Aí eu vou só aqui em cima, ó, duplicar a página e ele já fica logo abaixo. Para os vermífugos, a gente vai fazer a mesma coisa que esse daqui. Vai abrir uma caixinha de texto, criar o textinho nele e vai fazer os elementos da mesma forma aqui em elementos e linhas e formas, tá? Aí aqui nos vermífugos, a gente vai colocar o nome, a data e o reforço. A gente não vai precisar colocar veterinário porque ele não é exatamente de uso veterinário. Você recebe a dosagem pelo veterinário, mas você mesmo pode aplicar em casa. Da mesma forma que a gente fez a paginazinha de vacina, a gente vai fazer os vermífugos e vai adicionar mais o tanto que a gente quiser de páginas. Eu vou adicionar o mesmo tanto de páginas, seriam no total 8 páginas, 4 folhas. De consultas, do mesmo jeito, eu vou colocar a data que foi a consulta e o nome do veterinário que fez a consulta. Para medicamentos, a gente vai colocar o nome do medicamento e a data que foi aplicado, tá? Toda essa listinha eu vou deixar na descrição do vídeo. Aí aqui eu vou criar, nas últimas páginas, eu vou criar uma paginazinha de banhos. É só adicionar aqui, certo? A data que foi dado o banho nele e aonde foi dado o banho, se foi no pet ou se foi em casa. E aqui é para anotações gerais. Você vai deixar as informações que você quer para anotações gerais aí do seu pet. Alguma anotação que você queira colocar que não seja essas que a gente já tem, essas informações, tipo pesos que vai sendo feitos do seu pet, alguma outra coisa que seja necessário lembrar, você vai anotando aqui, tá? Oi, gente, eu concluí aqui, certo, o meu cartãozinho veterinário. Ficou mais ou menos assim, como informei no início do vídeo, dados pessoais, uma fotinha de quando chegou e aqui a minha patinha que seria no verso desse daqui. É como se fosse uma digitalzinha do seu pet. Aqui vai ficar a tabela de vacinação de cães e a de vacinação de gatos. E aqui vai ficar as vacinas. Eu fiz aproximadamente 8 páginas, que seriam 4 folhas. E aqui eu vou fazer, descendo para cá, o vermífugo, que é os remédios para verme no animalzinho. Aí ficou o nome, data, que foi aplicado e o reforço. Fiz aproximadamente 4 páginas, que seriam um total de 2 folhas. Aí aqui as consultas. O veterinário, que seria o carimbo do veterinário, o motivo por qual ele foi para a consulta, se foi algo de emergência, ou se foi consulta de rotina e a datazinha que ele foi, tá? Eu fiz 4 páginas também, sendo 2 folhas. E aqui a paginazinha de medicamentos, com o nome do medicamento e a data que você deu para ele. Aqui os banhos, data que foi dado o banho e o local, se foi pet ou casa. Eu fiz 8 páginas e são 4 folhas. Aí aqui no final as anotações gerais. Fiz apenas 2 páginas, que seria apenas uma folha, frente e verso. Aí aqui eu vou dar uma dica para vocês. Eu estava fazendo dessa forma para colocar o fundo da imagem. Estava colocando o fundo da imagem
e redimensionando. O que você pode estar fazendo aqui? Tá adicionando a imagem, clica com o botão direito do mouse e coloca aqui definir imagem como plano de fundo. E ele já automaticamente já fica todinho, tá? Facilita muito mais o seu trabalho. Bom, depois de ter feito todos esses designzinho aqui, todo esse procedimentozinho aqui, é hora de baixar o nosso arquivo. É só vir aqui em compartilhar, baixar e aqui no formato, ao invés de PNG, você vai colocar aqui PDF padrão. E só clicar em baixar. E ele vai ficar assim, no formato de PDF. Caso a sua impressora ela seja frente e verso automático, muito mais fácil para você. É só colocar a folhinha lá e deixar imprimir automaticamente. Como eu informei no início do vídeo, essa folhinha no tamanho A5. O que é que você pode fazer? Se você não tiver a folha já no tamanho A5, tem apenas o papel sulfite aí, que é aquele A4zinho grande, você pode dobrar essa folhinha ao meio e cortar ela na tesoura ou na lâmina de corte e fazer várias folhinhas com ela, no tamanho A5. Aí aqui para imprimir, depois de já feito o PDFzinho, você coloca a impressão, coloca a cor, escolhe o tamanho que você quer. O meu, como tá A4, como vocês podem ver, ele ficou assim. Eu vou escolher aqui tamanho A5, ficou inteirinho na folha. Ficou justinho, tá? Aí aqui você vai fazer o quê? Imprimir de ambos os lados. E deixar do jeito que tá aqui, imprimir pela margem. Aí aqui em páginas, caso a sua impressora ela não faça impressão frente e verso automático, você vai clicar aqui em páginas. Ao invés de você colocar tudo, você vai colocar página ímpares ou página par. Vai ficar a ordem que você quiser. Ou personalizado, que aí você escolhe qual é as páginas que você vai querer imprimir para ficar na frente. E logo em seguida você vai escolher quais são as páginas que você vai querer imprimir para fazer o verso. Acredito que vocês tenham mais ou menos noção de como é fazer o frente e verso manual. É basicamente isso, o nosso moldezinho, certo? Do formato. Espero que tenham gostado do conteúdo de hoje. Se gostou, já deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e já se inscreve também no canal para não perder nada. E é isso, meus aventureiros. Beijos e até o próximo vídeo!